Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vanessa e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de arte. É do dia 29/10, tá? Meu bom dia para vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema descontraído, legal, que é a música popular brasileira, tá? Então, nós teremos uma breve aí, história do MPB, tá? Da MPB, ou seja, nós vamos falar dessa música popular brasileira, tá? E vamos ainda descobrir como que essa tendência da pop art aí, ela chega também à música, visto que vocês estão estudando sobre este conteúdo no nosso material didático. Vamos lá? Nós estamos vendo as tendências e influências modernas na arte, ok? Para iniciarmos, eu peço que vocês sigam comigo nosso material didático da página 14 à página 22, tá? Eu quero apresentar para vocês primeiro, antes de nós começarmos essa aula, um vídeo muito interessante que vai trazer um peso especial aí para a MPB, para as nossas músicas populares brasileiras. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Eu deixo o link aqui, mas na oportunidade eu já vou enviar junto com a aula, tá bom? Que não é para vocês deixarem de assistir, visto que esse vídeo ele vai fazer parte de alguns questionamentos nossos logo abaixo nessa aula e ele é muito importante, tá bom? Para a história aí da música popular brasileira. Então, nós vamos começar, né, com a tendência pop art, com a pop art nas artes plásticas. Além dessa arte plástica, ela chega aí à música, tá? Transformando as músicas aí nessa nova forma de ouvir e também nessa nova forma de compor, tá? Então, com o surgimento aí das emissoras de rádio e dos discos de vinil, tá? Os compositores e intérpretes dessas músicas, eles se popularizaram em diversos países, disseminando aí a música pop. Professora, a música pop e a MPB são as mesmas coisas? Não, tá? A música pop, ela nasce a partir do rock and roll, tá? E nasce aí no berço aí americano, dos Estados Unidos, tá? Ela circula o mundo todo, tá? Impulsionada pela indústria fonográfica. Ela faz referência, ela faz parte da cultura de massa. Vocês podem ter isso como característica, que é um produto industrial, tá? A música, ela veio aí como um vínculo aí com a indústria enorme, tá? Então, ela tem uma grande quantidade de consumidores, tá? Ela veio para ser vinculadas aos grandes meios de comunicação. Já a música popular brasileira, ela nasce nos grupos sociais de modo mais artesanal. Então, é um modo de construir aí os seus instrumentos, tá? Sem seguir nenhum tipo de padrão de indústria. No entanto, essas definições, elas não são absolutas. Por quê? Porque muitas das vezes é complicado, difícil aplicar as músicas ouvidas cotidianamente, ok? Então, eu pergunto, o que é, né? Como você definiria aí a música popular brasileira? Nós temos dois ícones que nós não devemos esquecer de citar, e eu acredito que vocês, né, oitavo ano, conhecem esses compositores. Se não conhece, eu peço para que vocês façam uma busca na internet e já ouçam algumas músicas, porque é a nossa história, a nossa identidade como brasileiros, ok? Então, eu tenho aqui para citar para vocês a figura do Renato Russo, que é um compositor, né? Ele é um vocalista da banda Legião Urbana. E o que ele faz? Ele faz uma mistura entre elementos da nossa cultura, entre o pop ao rock. E nós temos também o Chico Buarque, que é um compositor e cantor brasileiro, e ele
é um grande ícone, referência da MPB, ok? Então, o rótulo MPB, ele é um termo altamente ambíguo. O que quer dizer? Apesar de seu sentido ser restrito, né, se referir a um repertório de produções musicais ligado a um grupo específico de músico, no seu sentido mais amplo, ele pode abarcar a totalidade da música popular brasileira, ok? No seu uso cotidiano, né, por músicos, por produtores, por críticos, professores, historiadores, a sigla MPB, ou simplesmente música brasileira, se refere, de um lado, à música de origem tradicional, tá? Aquela música regional em sua composição. E também em oposição ao universo da música pop, né? Contrastando aí produção artesanal com produção industrial, ok? E de outros grupos musicais, tá? Nós temos como características aí as vanguardas, em oposições também à produção, à música de massa, né? Contrapondo aí, no caso, arte e comércio, certo até aí? Então, vamos seguir. Eu tenho alguns questionamentos importantes para vocês. Espero que vocês tenham assistido, né, o vídeo que eu vou mandar juntamente com essa aula. E eu quero perguntar para vocês alguns questionamentos importantes. Como você definiria a música popular brasileira, tá? Você vai ler o texto na página 14 para ter uma base teórica, uma referência aí para você também estar dialogando. E qualquer música, ela pode ser considerada música popular brasileira? Tem uma regra? Eu quero que vocês respondam para mim. A televisão, ela foi um meio de comunicação importante, né, para a divulgação da MPB. Quais eram os artistas que representavam essa categoria? Eu falei para vocês 2, mas tem mais. Então, eu quero que vocês façam essa busca e tragam para mim quais são esses compositores, ok? Nesse vídeo selecionado, possui características de gêneros, né, musicais. Então, eu quero que vocês apresentem para mim quais são esses outros gêneros musicais apresentados no vídeo. Vocês vão descrever as características dessas músicas, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre a formação da MPB. A formação da música popular brasileira, né, ela nasce aí da fusão de tradições rítmicas, principalmente, 8º ano, tradições indígenas e africanas, tá? Com elementos melódicos, portugueses, latinos, americanos, propondo uma mistura de várias culturas que formam aí o povo brasileiro, ok? Então, nós temos a cultura europeia e americana, que também contribuiu para a formação da nossa música popular brasileira, tá? Com o elemento melódico, expressivo, com as formas líricas, o canto popular, gente, a modinha, o fado, o fandango, tá? Que, por sua vez, ela sofre uma forte influência da dança espanhola, tá? Nós temos os folheados, as folias, e também os italianos que trouxeram aí as operetas, tá, do século XIX, e a ópera, tá, os argentinos, o tango, os estadunidenses, o jazz e o rock, e a guitarra elétrica, tá, os espanhóis, né, que veio com o fandango, o bolero, o sapateado, ok? Também o nosso foco principal aí, a cultura indígena, que contribuiu com ritmos variados, sons nasais, né? O que tá parecendo a minha voz hoje, né? Eu tava falando que não tá nada legal, mas eu tô com uma gripe muito forte, tá custando melhorar. Então, hoje a minha voz tá bem nasal mesmo. Uma música vocal que nós temos aí como traços da cultura indígena, tá? As danças folclóricas, como o cururu, o cateretê,
além de instrumentos musicais, como alguns tipos de flautas, de tambores, de chocalhos. E a cultura africana, tá? A cultura africana, ela também tem aí sua contribuição nos ritmos de qual? De onde? Do batuque, né? Vindo aí do lundu, vindo das danças do maracatu, da congada, dos passinhos do frevo, né? E os seus instrumentos também bem conhecidos, né? Como o brimbal, o cachixi, né? Usados para essas danças rítmicas, principalmente da capoeira. Ok? Essas duas matrizes principais da música africana, elas são trazidas ao Brasil, né, com civilizações que vieram para cá e que trouxe essas variedades aí, principalmente o samba, que é uma raiz dessa variedade, ok? O movimento MPB, ele, né, é um conjunto de manifestações culturais de influência indígena, africana e europeia, o que eu falei com vocês, a formação desses povos aí. Já o movimento MPB, que é a música popular brasileira, ela é uma produção, né, ela é uma referência à produção musical nacional. Foi desenvolvida a partir de 1964, após o golpe militar, tá? E estão enquadradas neste período todas as músicas de sucesso no rádio, na televisão, independente do posicionamento em relação ao próprio regime militar, tá? Aqui eu quero apresentar para vocês alguns gêneros importantes, tá? Que é a modinha, que é uma canção lírica, ela é uma canção mais sentimental, que vem aí trazendo vários tipos de dançar, de ser dançado, tá? Ela se tornou comum entre os cronistas da época, né? Porque era moda. Por isso o nome modinha, ok? Cujos autores também, músicos, foram formados aí fora do nosso país, né? Entre eles Itália e Portugal. Nós temos também o lundu, que foi a primeira música negra a ser aceita pela sociedade brasileira, tá? E por ele o negro deu a músicas algumas características principais, que ela possivelmente, ela pode ser conhecida como aquela música com canto e dança, né? Ela vem com aquela dança mais sensual, que é marcada pela umbigada, que é o encontro dos umbigos de homens e mulheres, tá? Que é também uma influência espanhola, tá? Com movimentos de braços para cima, de estalar de dedos. E também temos aqui o machixe, né? Que também é conhecido como o tango brasileiro. É uma dança de salão, também uma dança muito sensual, tá? Ela esteve em moda no fim do século XIX, no início do século XX. E ela teve sua origem no Rio de Janeiro, ok? Então, o machixe, ele também tem os instrumentos formados por músicos populares, né? Que é o choro, né? A flauta, o violão, o cavaquinho. A coreografia, ela se parece também um pouco com a dança do lundu, né? Por ser uma dança entre trocas aí, mas encostar o corpo no outro, tá? E nós temos também o choro, que é considerado considerado como o primeiro tipo de música urbana, ok? Por volta aí de 1870, né, no Rio de Janeiro, surgem os chorões, que eram esses instrumentos populares que davam aí fraseados, esses fraseados abrasileirados aos ritmos de origens europeias, tá? O novo gênero musical, o choro, né, foi uma forma diferente de tocar os ritmos já existentes, como polca, a valsa, o tango, ok? Então, esses compositores também, intérpretes aí, nós não podemos deixar de citar alguns importantes, como Pixinguinha, o Valdir Azevedo,
Jacob do Bondolim, né? E o Altamiro Carrilho, ok? Aí eu falei uma palavra para vocês aqui que é bem complicada. O que é uma polca, professora? Polca é um ritmo popular da boemia, né? A música da noite, ela difundiu aí pelo mundo após chegar a Paris por volta de mais ou menos 1830. E o fraseado é a forma como as frases, ou seja, os pequenos ajuntamentos de notas, são dispostos pelos instrumentistas durante a interpretação da música. Então, meus amados, eu deixei aqui para vocês, tá? Esse material PDF, vou mandar para vocês juntamente com o vídeo que eu peço para vocês assistirem e responder essas questões no caderno e me enviar fotos, ok? Eu quero deixar em aberto para vocês também. Vocês podem tirar dúvidas pelo WhatsApp, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.